como é que está essa... Tá bom. Bom dia, Raquel, Beatriz, Davi, Bruno, Vinícius, Henrique. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Ok. Vamos dar um tempinho aqui para dar às 8h10, tá bom? Já já a gente começa. Não está dando nenhum eco aí não, né? Não sei se alguém está com o microfone aberto, mas enfim. Então vamos lá. O meu áudio que estava, o meu microfone que estava alto aqui. Bom dia, Miguel. Então, pessoal, na aula passada, nós fizemos assim tivemos uma visão muito ampla, né, sobre a tecnologia de tratamento de esgotos. E eu já vou aqui recolocar os slides para a gente poder fazer assim, uma revisão muito rápida, né, para que a gente se contextualize de novo e possa partir para o objeto de hoje, né? Eu fiquei, na verdade, na aula passada, devendo, vamos dizer assim, uma maior ilustração, um maior detalhamento sobre especificidades da diversidade tecnológica, como eu salientei para vocês, é muito diversa a tecnologia, né? E ficou faltando eu ilustrar a vocês as diferenças entre uma tecnologia e outra, entre um processo e outro, enfim, entre uma forma de tratar os esgotos e outra, né? Então, eu vou retornar aqueles slides só para que a gente possa recuperar assim, rapidamente sobre o que falamos na aula passada. Né? Então, deixa eu aqui buscar o slide. Esse slide aqui. Né? Então, vamos lá. Eu vou aqui na sequência dos slides e só para a gente poder ter um encaminhamento, uma orientação sobre o que falamos. Né? Uma coisa que é até bom, porque eu fui destacando para vocês, olha, guardem esse primeiro ponto, guardem o segundo ponto, guardem o terceiro ponto, né? Fluímos aí mais ou menos até o sétimo, oitavo ponto, não me recordo exatamente. Mas uma das coisas que eu falei com vocês, um dos pontos que eu salientei com vocês, foi essa questão da lógica do tratamento dos esgotos, né? Enquanto pelo lado esquerdo, né, a gente está com a lógica tradicional do tratamento dos esgotos, no sentido de atender o padrão de lançamento que a legislação ambiental define, o que o processo de licenciamento ambiental vai, consequentemente, exigir do empreendimento, né, que, em princípio, é uma água tratada, uma água de melhor qualidade, uma água que não comprometa os usos benéficos, né, que se tem dos corpos hídricos. Né? Então, o que fazer... Deixa eu pegar a canetinha. Né? O que fazer com essa água que está poluindo o corpo d'água, né? O que devemos fazer para que essa água não polua, né? Esse que sempre foi o grande objetivo do tratamento dos esgotos, né? Então, assim, tratar para evitar a poluição, para controlar a poluição. Mas aí a gente vai olhar para o slide do lado direito, né? E eu mostrei para vocês, enfim, diferentes caminhos aí marcados com essas canetas vermelhas, do ponto de vista da fase gasosa, né? Porque o tratamento dos esgotos, os processos anaeróbios, né? Os aeróbios também, mas não geram energia, né? Geram gás carbônico. A matéria orgânica é convertida a gás carbônico. Já os processos anaeróbios, os processos biológicos anaeróbios, convertem, né, esse substrato orgânico em gás carbônico, mas principalmente em gás energia, em metano. Né? Então, gás metano. Então, existe toda uma sorte, um aproveitamento, né, uma possibilidade de aproveitamento dos gases oriundos do tratamento dos esgotos para diferentes finalidades, né? Grid natural, gás veicular. Né? Então, vocês reparem que, vamos dizer assim, aquele objetivo inicial do tratamento dos esgotos, que era simplesmente lançar os esgotos no corpo d'água, ele passa a assumir uma dimensão maior, outra, né? Ou seja, incorporar elementos, vamos dizer assim, de sustentabilidade ao tratamento dos esgotos. Né? Tanto do ponto de vista da fase gasosa, né?
aproveitamento dessa energia na própria estação de tratamento de esgotos e por aí vai. Recuperação de fósforo, né, como elemento nutricional para culturas agrícolas, ou seja, existe um potencial de uma recuperação mais específica do fósforo, né, diferentemente do aproveitamento do lodo residual do tratamento de esgotos, que contém esse fósforo, principalmente aí que está contido o fósforo, mas também nitrogênio, carbono e lodo esse que pode ser utilizado para diferentes finalidades, como condicionador de solos agrícolas, florestais, recuperação de áreas degradadas, enfim, de uma forma geral, como também esse material ser utilizado como agregado para a fabricação de materiais da construção civil, né? Ou pelo fato do lodo possuir um poder calorífico inferior, mais ou menos, né? mediano para menos, né? Mas ainda assim existe calor ali, existe energia, né, ali acumulada e que pode ser utilizada, portanto, como fonte de adição de calor, por exemplo, a fornos cimenteiros, né? Então, os fornos se apropriam desse calor proveniente da queima desse material orgânico. Então, são questões e ainda toda a possibilidade da fase líquida, né, recuperarmos essa água tratada para fins de reuso, né? Essa é uma outra possibilidade também. Então, a gente tem esse tramo gasoso, o tramo líquido e o tramo sólido, né, com possibilidades de recuperação, de aproveitamento de todo esse material residual e que o que acaba interferindo na própria seleção da tecnologia de tratamento dos esgotos, que, segundo aquele objetivo inicial, né, aquela lógica inicial, consistia somente em tratar os esgotos, né? Esse era o objetivo que a engenharia lidava rotineiramente, né? E aí, então, isso assume hoje em dia uma proporção, uma dimensão muito grande, uma complexidade muito grande, no sentido de tornar as estações de tratamento de esgotos, vamos assim, viáveis, né, técnica e economicamente, no sentido de que elas satisfaçam aquele objetivo 1, né, e que, vamos dizer assim, a tecnologia passe também a incorporar, na medida do possível, né, e na medida do que estiver mais despontando, né, mais demandando, né, tecnologia associada a essa questão do aproveitamento da recuperação de energia material. Então, esse é um recado importante para vocês terem, né? Um outro recado que eu me recordo que eu passei a vocês, deixa eu ficar assim, que, e isso tem muito a ver com a conversa que vocês já tiveram com a professora Mônica Pena, né? É que quando tratamos os esgotos para atender a um contingente populacional, né? Seja um maior contingente populacional, como o contingente estaria contido, né? Desculpe a redundância, nesse quadrado azul, seja para atender o contingente que está contido em um dos quadrados, ou em cada um dos 4 quadrados amarelos, ou o contingente contido em cada um dos 16 quadrados vermelhos, né? E aí teríamos, nesse caso, um sistema de esgotamento sanitário atendendo a todo o quadrado azul, 4 sistemas de esgotamento sanitário atendendo cada quadrado amarelo, e 16 sistemas de esgotamento sanitário, cada um atendendo a um quadrado vermelho, né? E vocês já sabem que, quando falamos sobre um sistema de esgotamento sanitário, estamos vendo a solução integrada, né? Os esgotos estão sendo coletados, os esgotos estão sendo transferidos, né, transportados para uma estação de tratamento de esgotos, onde, então, nessa estação de tratamento de esgotos, esses esgotos serão tratados. Deixa eu abrir essa minha câmera aqui, que eu me vejo melhor. Aí, tá. Onde esses esgotos serão tratados. Então, estamos falando aqui de um quadrado, de uma solução, né, que envolveria uma estação de tratamento de esgotos azul, 4 estações de tratamento de esgotos amarela, 16 estações de tratamento de esgotos vermelhas, né? Então,
quando a gente coloca essa ideia nessa régua, né, a gente pode ir tanto para o sinal mais aqui no sentido de uma maior centralização do tratamento dos esgotos, significa o quê? Termos grandes áreas, grandes sistemas, né, de esgotamento sanitário, sob o ponto de vista da cobertura do espaço físico territorial. E que, consequentemente, essa concepção, essa ideia, esse arranjo, vai nos levar a ter grandes estações de tratamento de esgotos, como essas que vocês estão vendo nessas fotografias aqui em cima, né, do lado direito. Né? E, por outro lado, se a gente caminhar nessa régua no sentido contrário, né, em direção aqui desse sinal de subtração, né, a gente vai chegar a uma ideia de uma solução individualizada, de uma solução estática, né, onde a gente trata os esgotos no próprio domicílio. Né? E, assim, a viabilidade da implantação do sistema público coletivo, né, ela tem alguns números de referência, enfim, eu comentei com vocês o número de 50 habitantes por hectare. A partir de 50 habitantes por hectare de densidade populacional, já se justificaria, né, a implantação do sistema público coletivo de esgotamento sanitário. Menos do que isso, não. E, sendo menos do que isso, portanto, despontam, né, as soluções, a tecnologia de tratamento de esgotos para situações localizadas. E aí surgem os tanques sépticos, a combinação do tanque séptico e do filtro anaeróbio, como vocês estão vendo aqui nessas duas figurinhas do lado esquerdo. Né? Aqui, esses tampões de concreto que vocês estão vendo nesse gramado, certamente são tampões de concreto para acesso à fossa séptica, ao filtro anaeróbio, que atende ao tratamento desses domicílios que aqui aparecem. Como também essa grande laje aqui, né, na entrada desse condomínio, certamente aqui existe um conjunto tanque séptico e filtro anaeróbio atendendo aos domicílios que aqui estão. Então, essa é uma visão importante que vocês precisam ter sobre o ponto de vista da tecnologia. Como é que a tecnologia se distribui, então? Como eu trato os esgotos em uma grande estação de tratamento de esgotos, uma estação municipal de tratamento de esgotos, e numa situação localizada, né, de tratamento individualizado. A tecnologia ela muda, né? Os princípios não, os princípios são os mesmos, mas a tecnologia ela muda. Um terceiro ponto que eu chamei a atenção de vocês, que conversa muito com esse segundo ponto, é a questão da cidade, né? A questão da prestação do serviço público, do serviço coletivo. Né? A viabilidade econômica, técnica e econômica de determinados serviços que a população demanda, né, é uma viabilidade que se justifica sob o ponto de vista de uma solução coletiva, de uma solução pública. Esse é o caso da iluminação pública, esse é o caso da geração de energia, esse é o caso do transporte público, esse é o caso da delegacia, da escola e por aí vai. Né? Da universidade. A gente não pode ter uma universidade na esquina de cada um de nós. Né? A gente tem uma universidade na cidade universitária, na Ilha do Fundão, para onde todo mundo converge. Né? As soluções, elas são soluções para atender a população como um todo. E elas são dessa forma porque assim se mostra viável. Né? Então, as escolas estão geograficamente distribuídas, no sentido de que possa-se ter um acesso mais ou menos equânime, né, de toda a área urbana, os serviços de saúde da mesma forma, as linhas de ônibus assim são pensadas. Né? Então, eu queria que vocês pensassem, né, no organismo para o qual uma estação de tratamento de esgotos serve, atende. Né? Atende a cidade. Não há cidade no mundo, não há cidade no sentido mais pleno, sob o ponto de vista de formação, de estruturação, né? Lato sensu, né? Que não disponha de uma estação de tratamento de esgotos. Né? Então, assim, a cidade, enquanto organismo vivo, né, que acorda e dorme, né, acorda, vive e dorme todos os dias, 27 por 24, 24 por 7, né, sempre, né, ela está sempre consumindo água e ela está sempre gerando esgotos, portanto, poluição está sempre acontecendo. Então, uma estação de tratamento de esgotos ela também está
ela se insere nesse contexto, né? E ela está sempre funcionando, né? Então, essa associação sobre a disciplina de saneamento, né? A disciplina que eu digo, a disciplina não acadêmica, a disciplina, o setor de saneamento, né? E a cidade, ela é essencialmente, ela é básica, né? Ela assim, muito direta. E ela vai encontrar as duas pernas principais, que é a questão ambiental, porque o esgoto sanitário polui os corpos d'água, e a questão da saúde pública, né? Porque esgoto sanitário veicula agente infeccioso que contamina as pessoas. Então, a estação de tratamento de água serve como essa barreira sanitária para evitar a contaminação das pessoas, né? A água de abastecimento ela é tratada, né? No sentido de se tornar uma, enfim, satisfaça ao consumo, né? Água límpida, inodora, de qualidade, enfim, mas também, principalmente, uma água desinfectada, né? Uma água isenta de organismos patogênicos, porque você protege a saúde pública, e, por outro lado, também o tratamento dos esgotos, né? E o afastamento também, para que as pessoas não tenham esse contato com os esgotos, né? E o tratamento dos esgotos, propriamente dito, para que se evite a poluição. Então, essa percepção, né, do saneamento, e aí no caso especificamente do tratamento dos esgotos, com a cidade, né, esse organismo vivo, né, onde nós, cada um de nós indivíduos, se insere, né, é uma percepção que eu gostaria que vocês tivessem, comentei com vocês também. Falamos também sobre o que os esgotos possuem, né, o que os esgotos contêm. O que a gente deve tratar dos esgotos? O que uma estação de tratamento de esgotos remove dos esgotos? Né? E o porquê remover isso? Qual o efeito do lançamento de matéria orgânica biodegradável, oxidável, né? Que vai utilizar o oxigênio do meio hídrico, né? Como elemento aceptor de elétrons dessa reação de oxidação da matéria orgânica, né? Vai haver demanda de oxigênio no meio, né? E essa demanda de oxigênio do meio compromete vida aquática, enfim, há desequilíbrio ecológico nos corpos d'água. Então, evitar o aporte de matéria orgânica é uma finalidade importante de uma estação de tratamento de esgotos, no sentido de que tudo que viesse a acontecer no ambiente aconteça na própria estação de tratamento de esgotos. Nesse sentido, o entendimento do tratamento dos esgotos ele fica mais fácil. Esgotos também contêm nitrogênio e fósforo, que são elementos nutrientes, né, para a produtividade biológica, floração de algas, de biomassa algal, de biomassa vegetal. Mostrei exemplos para vocês, né, de corpos d'água eutrofizados, né? Então, corpos d'água lênticos, onde a massa d'água fica muito exposta à radiação solar, possibilita, né, induz a floração de algas. Algas são organismos fotossintéticos, né, que vão assimilar o CO2 disponível no ambiente hídrico, já decorrente, né, da degradação da matéria orgânica. A matéria orgânica, na presença do oxigênio, ela vai ser degradada, estabilizada, e como subproduto a gente vai ter a geração de CO2. Então, o carbono inorgânico, né, o carbono na forma de CO2, é a fonte de carbono para a biomassa de algas, né, organismos autotróficos, cuja fonte de carbono é o carbono inorgânico, né, e na presença da radiação solar e na tranquilidade do escoamento, ou seja, a massa d'água está paradinha, nada acontece com ela, ela se movimenta um pouquinho para lá, um ventinho para cá, um ventinho para outro, e uma velocidade de escoamento muito baixa do curso d'água, né, a água está entrando, a água está saindo, mas com uma velocidade muito baixa, essa massa d'água permanece exposta à radiação luminosa. Então, tem condições ideais, né, para essa produtividade biológica, floração de biomassa de algas, floração de biomassa vegetal. E existem enormes repercussões, né, nos corpos d'água devido à proliferação desses organismos. Não somente esses, mas também, né, as cianobactérias, as ditas algas cianofíceas, algas azuis, né, que especificamente para a nossa realidade aqui é um
temos o caso do sistema Guandu, que a professora Iene deve ter conversado com vocês. Né? As cianobactérias são organismos, vamos dizer, uma simbiose entre bactéria e alga, né? Por isso algas cianofíceas, algas azuis, mas na verdade são organismos cuja morfologia, né? Cuja estruturação celular, melhor dizendo, responde à bactéria enquanto micro-organismo, porém bactéria fotossintética, não bactéria quimiosintética. Né? Eu disse a vocês que a síntese de células de organismos decompositores que assimilam matéria orgânica é decorrente do próprio metabolismo. Né? No metabolismo, ele assimila o carbono, converte esse carbono a CO2, e nessa reação de oxidação há um fluxo de elétrons, consequentemente um fluxo de energia, um fluxo de prótons, e essa energia que é veiculada pela etapa do catabolismo, no metabolismo do organismo, é uma energia que o próprio organismo utiliza, né? A própria estrutura celular, né, enzimática do organismo, utiliza essa energia para a geração de novas células, para a síntese celular. Assim como nós, né, na respiração aeróbica, ciclo de Krebs, não sei se vocês vão se recordar disso do segundo grau. Então, essa assimilação, essa energia, portanto, ela é gerada a partir de uma reação química de oxidação, bioquímica de oxidação. Tá? Enquanto, na fotossíntese, essa energia ela provém da energia luminosa. Então, as cianobactérias, elas são bactérias que assimilam carbono, né? São heterotróficas, que assimilam carbono orgânico, que a matéria orgânica está oferecendo, porém a síntese das células desses organismos não se dá no metabolismo por meio do aproveitamento dessa energia que é gerada, porém da energia proveniente da radiação luminosa. E o problema das cianobactérias é que a estrutura celular desses organismos, quando morrem, esses organismos nascem, né, fruto dessa reprodução celular, se desenvolvem, crescem e morrem. E essa estrutura orgânica, matéria orgânica, organismo vivo, né, matéria orgânica, quando esses organismos morrem, né, eles liberam metabólitos, né, estruturas, partes celulares, orgânicas celulares, metabólitos, metabólitos esses que, dependendo da estrutura celular e do metabólito que é gerado, pode levar sério comprometimento à qualidade da água de um manancial que serve ao abastecimento público, que é o caso do Guandu. Então, os metabólitos que estão ali sendo gerados é a famosa geosmina, né, que todos sabemos, já acompanhamos essa crise. Esse ano parece que está mais ou menos controlado, ainda bem. E o metil isoborneol, o MIB, né, são os dois que essas cianobactérias estiveram gerando por aí. Então, isso tudo em função do aporte de fósforo, porque as algas, as cianobactérias e os organismos em geral, nós também, né, necessitamos de fósforo. Né? E no caso de alga, o fósforo é o elemento químico que menor quantidade a estrutura celular de uma alga requer. Né? Então, havendo aporte de fósforo, e, consequentemente, o que acontece é que os esgotos, quando são aportados, né, eles veiculam fósforo e veiculam nitrogênio em maior quantidade do que fósforo e carbono em maior quantidade de nitrogênio, a gente satisfaz exatamente a sequência, né, vamos dizer assim, a hierarquia de demanda que a estrutura celular da alga requer. As algas requerem mais carbono do que nitrogênio, mais nitrogênio do que fósforo. Então, o fósforo acaba sendo elemento limitante, né, para o crescimento das algas. E os esgotos oferecem exatamente isso. Né? Oferecem mais carbono do que nitrogênio, mais nitrogênio do que fósforo. Então, é um equilíbrio perfeito, né, para que o processo de eutrofização aconteça. Falamos também que esgoto sanitário é a água, né, veiculando agente infeccioso de algum indivíduo infectado, né? Thanks God, eu chamei a atenção de vocês pelo fato desse coronavírus, né, do SARS-CoV-2, a sua estrutura celular ela ser envelopada por uma camada lipídica, por uma camada orgânica de muito fácil desestruturação no ambiente externo. Né?
Então, é uma estrutura orgânica facilmente degradada. Proteína e uma camada lipídica de gordura também no invólucro da célula, enfim, na estrutura celular. Então, esse organismo ele resiste muito pouco ao ambiente externo. Né? Então, ele sobrevive, ele não sobrevive, ele se torna imediatamente inativo, graças a Deus, pois não, caso contrário, teríamos ainda essa confusão do COVID-2 como um agente infeccioso veiculado pela água, da maneira que uma enorme quantidade de outros organismos são veiculados veiculado pela água nessa maior quantidade. Então, bactérias, vírus, protozoários, ou seja, indivíduos infectados eliminam esses organismos, indivíduos infectados, que manifestam sintomas relacionados a doenças, as doenças relacionadas a sintomas, os sintomas é a manifestação da doença, né? E essa manifestação da doença está associada à presença de algum agente infeccioso, algum agente etiológico. Então, esse indivíduo ele libera isso com suas excretas, né? E esses esgotos, portanto, passam a conter esses organismos. E esses organismos veiculados pelos esgotos, veiculados pela água, né, podem retornar, né, vamos assim, podem se espraiar no sentido de que a água que sirva como manancial de abastecimento público receba essa contribuição de esgoto sanitário. Então, essa é a preocupação, né? É uma outra preocupação em relação aos esgotos sanitários contendo contaminação fecal. Uma outra preocupação inerente também vamos dizer assim, às consequências que isso traz é a presença de matéria sólida em suspensão. Né? Quando eu estou falando de matéria sólida, né, eu estou falando de partículas cuja referência de dimensão é a dimensão de 1 micra. Né? Então, a gente vai encontrar, enfim, metais, né, 10 a menos 4, 10 a menos 3 micra, 10 micra, nutrientes, nitrogênio, fósforo, bem diminuto, tudo dependendo do peso molecular, né, desses elementos. Matéria orgânica, por aí vai. A nossa referência é uma partícula com 1 micra. Isso vai variar desde as mais, o que é dito mais sólido, mais dissolvido, partículas da ordem de 10 a menos 4, 10 a menos 5, 10 a menos 6 micra, até partículas de 1 milímetro, coisa desse tipo, 1000 micras, né? 100 micras, por aí vai, 10 a segunda, 10 a terceira. Então, os poluentes, eles, sob o ponto de vista da dimensão física deles, eles estão contidos nessa faixa, que vai de 10 a menos 5 a 10 a terceira, coisa desse tipo. Agora, as partículas os poluentes que aparecem em partículas de maior dimensão são poluentes, independentemente da composição química ou microbiológica deles, são partículas que têm potencial para sedimentarem. Se a hidrodinâmica do corpo d'água ela for muito lenta, né, a gente tiver baixa velocidade de escoamento, baixa turbulência, melhor dizendo, existe uma facilidade para que as partículas de maior dimensão, por densidade maior que a da água, né, pela massa própria, pelo peso próprio, né, sedimentem. Né? E sedimentando, elas assoreiam os corpos d'água. E ao assorearem os corpos d'água, elas alteram, né, as seções hidráulicas disponíveis. E hidráulica vocês conhecem muito, vocês sabem o que é o escoamento livre, né? Sabem distinguir escoamento livre de um conduto forçado, sabem que os corpos d'água naturais são corpos d'água que respondem a escoamento livre, aonde, portanto, existe ali uma seção disponível, uma seção ocupada que vai corresponder à seção hidráulica. Essa seção hidráulica, né, ela vai possuir um perímetro, dito um perímetro molhado, e vocês sabem que o raio hidráulico corresponde à razão entre a área e o perímetro molhado. Né? E o raio hidráulico, vamos dizer assim, é um fator de enorme influência sobre o comportamento hidráulico de um conduto qualquer sujeito a escoamento livre. Né? Então, quando você assoreia o corpo d'água, você está alterando nessa seção disponível.
você tinha inicialmente de seção disponível, você passa a não ter mais. E se as contribuições elas se mantêm, esse corpo d'água pode ser, no limite aí do absurdo, está completamente assoreado e a água, portanto, por ali não vai ser drenada. Né? Fora outros inúmeros problemas decorrentes do assoreamento. Então, assim, dei uma visão geral para vocês sobre a questão dos poluentes presentes nos esgotos na aula passada. Estou passando aqui tudo de novo, porque eu sei que tem aluno que não assistiu à aula passada e cometeu um erro gravíssimo. Né? Espero que todos os que não que tenham assistido a aula passada estejam aqui de novo. Gravíssimo porque perderam a oportunidade de assistir a aula. Né? Então, e talvez se encantar, né, pelo mundo dos recursos hídricos e do saneamento. Então, esse foi um outro importante que eu bati o martelo aqui com vocês. Falamos um pouquinho sobre a respiração aeróbia, portanto, esse processo de assimilação de conteúdo orgânico, reação de oxidação, fluxo de elétrons, fluxo de prótons, síntese celular, quimiossíntese de células, né? Geração de lodo, portanto, consequentemente, as células geradas geram, né, o lodo, e a ideia geral do tratamento biológico dos esgotos, onde a gente tem um reator biológico aeróbio, né, onde a reação bioquímica está acontecendo efetivamente, e fruto dessa reação biológica aeróbia, a gente tem síntese de novas células, né, e essas células, portanto, elas são separadas no decantador secundário, gerando, portanto, um efluente secundário, que é o esgoto tratado. Vocês aguardem só um minutinho, por favor. Um segundo. Deixa eu ver como é que eu faço isso aqui. Só um instantinho, por favor. Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Aqui. Então, falamos sobre respiração aeróbia como base aí do tratamento dos esgotos. Né? Eu não entrei aqui no mérito de desvendar essa questão da tecnologia, os detalhes, né, o que diferencia uma coisa da outra. Eu vou voltar aqui já, mas deixa eu ir lá ao final, porque tem um slide importante lá no final. Assim, esse foi um ponto também que eu chamei a atenção de vocês, no sentido de que o tratamento dos esgotos, né, a engenharia, a tecnologia do tratamento dos esgotos, a lógica 1, né, do tratamento dos esgotos, é uma lógica típica de engenharia de processo. Né? A gente pode ver o tratamento de esgotos até como um processo produtivo, né, onde a gente está entrando com um insumo que é uma água rica em matéria orgânica, rica em sólidos em suspensão, rica em nitrogênio, rica em fósforo, aqueles caretas, né, que eu pontuei lá atrás. Né? E esses sujeitos eles vão ser ricas, mas não queremos. Né? Uma riqueza que não queremos. Né? E essa água vai entrar dentro de um processo produtivo, né, de produção de uma água mais limpa. Então, esses esgotos eles vão passar por uma série de unidades, né, para que lá no final a gente possa ter um efluente final com qualidade. O que torna assim, esse processo mais complexo ainda é o fato de que, conforme os esgotos são tratados, né, vai se gerando lodo, material residual. E esse material residual ele também precisa ser tratado. Então, em geral, nas estações de tratamento de esgotos, a gente vai sempre enxergar duas linhas de tratamento. Uma linha que corresponde à fase líquida do tratamento,
uma linha que corresponde à fase líquida do tratamento, né, que seria essa parte aqui de cima, no sentido de que a gente está entrando com o esgoto bruto, né, aqui na frente, como ele é gerado, e saindo com uma água tratada aqui no final, que pode ser lançada no corpo receptor. E uma linha aqui inferior que vai corresponder à fase sólida do tratamento, né? Porque aqui nessa etapa foi gerado o lodo, né? A gente está vendo aqui, cadê a linha do lodo? Está aqui a retirada do lodo, a linha de lodo saiu, enfim, isso veio para cá, e aí continuou, e também o lodo secundário, que também saiu o lodo, veio para cá. Então, eu quero que vocês, nesse momento, enxerguem esse fluxograma e vejam aí a representação de um processo, onde existe fluxo de hídrico, existe fluxo de massa, existe balanço hídrico, existe balanço de massa, existe fluxo de energia, existe fluxo de nutrientes, né? Então, é um ambiente assim, muito propício para modelagem, né? Para engenharia, de uma forma geral. E a gente vai enxergando diferentes arranjos, diferentes fluxogramas que vão surgindo a partir da tecnologia de tratamento de esgotos adotado. Mas aonde eu estava querendo chegar com vocês era aqui nesse ponto, né? Quando, então, eu falava Não, na verdade, não era aqui. Aonde era? Um outro slide. Já sei. Era nesse slide aqui, né? Ou, na verdade, era este aqui, né? Então, vejam bem, nesse slide aqui, vamos lá. Então, se a gente entendeu, portanto, que esses são os poluentes que a gente precisa remover dos esgotos, né? Tratar os esgotos significa isentar os esgotos da presença desses caretas aqui, né? De todos eles, de alguns deles. Cada caso a gente vai ter uma situação, vai precisar remover mais de alguma coisa, vai precisar remover menos de outra coisa, né? E volto a dizer, quem vai estar nos amparando nesse sentido, né, na linha de base, é a legislação ambiental. Existem as resoluções do CONAMA, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, existem as diretrizes, né, as orientações, as normas dos estados da federação, né? Então, o processo de licenciamento de um empreendimento dessa natureza, né, é um processo de licenciamento que vai se amparar na legislação, né? Então, a partir do momento que a gente define o que precisa ser removido, o que precisa ser retirado dos esgotos, né, que seria um passo anterior, né, a lógica do tratamento dos esgotos ela surge, né? Aí vem toda essa diversidade que pode ser feita. E o que pode ser feito, essa diversidade, existem algumas, vamos dizer assim, uma organização, né, do que pode ser feito, no sentido da definição de um grau de tratamento. Talvez você já tenha ouvido falar, né, sobre os graus de tratamento preliminar, primário, primário avançado, secundário, terciário avançado. Significa que conforme a gente evolui gradualmente, né, ao longo, né, por esses graus de tratamento, conforme a gente evolui o tratamento, né, isso significa dizer que a gente está removendo uma maior diversidade de poluentes, né, uma maior diversidade desses caras aqui, e está removendo cada um desses caras em maior quantidade.
E aí a gente vai reparar que, por exemplo, a matéria particulada em suspensão, aquela que causa o assoreamento, né, ela é capaz de ser removida de forma eficaz numa etapa de tratamento primário. A gente vai reparar que a matéria orgânica oxidável, né, que vai demandar oxigênio do meio, é capaz de nós removermos a matéria orgânica oxidável, está ela aqui, o carbono orgânico oxidável, de forma eficaz, numa etapa de tratamento secundário. Então, a lógica é essa, né? E o que esses com o que esses graus de tratamento conversam, sob o ponto de vista da tecnologia especificamente, com os princípios e os mecanismos que estão por detrás da tecnologia. Porque esses princípios e mecanismos que promovem essa remoção eficaz destes poluentes, né, são princípios e mecanismos que se baseiam em operações e processos de natureza estritamente física. Então, por exemplo, a matéria particulada em suspensão, né, que é a tal que provoca o assoreamento dos corpos d'água, né, a gente consegue, na etapa do tratamento primário, removê-la de forma eficaz via exclusivamente um princípio, um mecanismo físico, que é qual? A sedimentação da partícula. Nada mais é feito nesse sentido. Agora, quando a gente vai remover o carbono orgânico oxidável, a matéria orgânica que, no processo de oxidação, demanda oxigênio do meio, a gente já vai ver que a gente depende de reação bioquímica, aeróbia. Né? E por aí vai. Né? E aí, nesse sentido, a tecnologia de tratamento de esgotos ela aparece, as especificidades. Então, se a gente precisa estabelecer uma reação bioquímica para remover de forma eficaz o carbono orgânico oxidável, como a gente pode fazer isso? Qual é a caixa preta que a gente vai montar para que isso aconteça? Essas caixinhas pretas, a gente ainda consegue distingui-las entre o que chamamos de processos naturais e os processos eletromecanizados. Então, conversamos na aula passada sobre 2 processos naturais, né? Ilustrei a vocês, né, para que vocês pudessem ver as lagoas de estabilização como processos extremamente naturais, não vou conseguir fazer isso de novo hoje, né? E também as wetlands. Perguntei a vocês, quem conhece wetlands? Né? Então, são processos estritamente naturais, uma bacia de evapotranspiração, né, onde a gente planta as bananeiras, como solução localizada, né, de tratamento de esgotos. São os ditos processos naturais aqui do lado direito. Né? Em todos esses processos, eles se baseiam em isso aqui, em mecanismos físicos, físico-químicos, bioquímicos, e por aí vai. Né? Existe uma lógica, né, de alguma coisa que está acontecendo ali atrás, né, e a tecnologia ela avança no sentido, vamos dizer assim, de evoluir, né, com a eficiência desses mecanismos, com a ação desses mecanismos. O que vai fazer uma caixa preta diferir da outra é que uma caixa preta promove aqueles princípios, promove aqueles mecanismos, mas não de forma tão eficiente. Ela até atende o objetivo, né? Mas pode ser que atenda o objetivo consumindo mais energia elétrica, pode ser que atenda o objetivo gerando mais lodo, né? Enquanto outra pode ser que atenda o mesmo objetivo, mas consumindo menos energia elétrica e gerando menos lodo, mas ocupando mais área, com maior complexidade operacional. E então a engenharia, o engenheiro, é aqui, olha, que nesse mundo da tecnologia de tratamento de esgotos, a gente trabalha. Existe toda uma sorte, a gente pode ir para o fundão a pé, né? De bicicleta elétrica, de moto, de carro, de ônibus, de mega leve, não sei das quantas, pode ir de tudo. Né? Cada situação tem a sua especificidade, tem a sua vantagem, tem a sua desvantagem, e a gente precisa, portanto, colocar isso tudo, né? Organizar essa história toda e ver de que forma a gente vai de fato para o fundão. Né? Então, essa é a ideia de uma forma geral. Deixa, então, dar uma navegada aqui com vocês, para que vocês possam ver um pouquinho de processo biológico, né?
Mas antes disso, eu vou falar uma coisa aqui para vocês que é importante. Vocês já entenderam que, portanto, a reação bioquímica, né, de assimilação do carbono orgânico, que é o que os esgotos mais contêm, né, e conversão desse carbono orgânico a CO2 via respiração aeróbia, né, ela acontece no reator biológico aeróbio. É aqui que essa história está toda acontecendo. Né? Mas também já entenderam que, em função da etapa do catabolismo, há muita geração de energia, consequentemente, energia essa que é aproveitada na quimiossíntese para a síntese de novas células. Então, isso aqui é uma fábrica de poluição, porque é uma fábrica de geração de novas células de organismos. E organismos são organismos, conteúdo orgânico, estrutura celular orgânica. De forma que, se a gente converter o carbono que chegou com os esgotos a CO2, mas, por outro lado, gerou uma outra enorme quantidade de organismos, de que adiantou essa história? Adiantou até aí nada. Né? Na verdade, piorou a história toda. Acontece que esses organismos que foram aqui sintetizados, e vocês estão vendo essas figurinhas aqui embaixo, uma biomassa do tipo floculenta e aqui uma biomassa do tipo granular, isso aqui é tecnologia muito recente, viu, pessoal? Com menos de 10 anos. Tá? Enfim, só para chamar a atenção de vocês que a tecnologia de tratamento de esgotos, ela evolui também, do ponto de vista... Ela evolui, né? Tecnologicamente. Né? E o que acontece, né? Seja em um caso ou em outro? São esses organismos aqui que estão assimilando o carbono e estão na respiração aeróbia, na presença de oxigênio. Por quê? Na presença de oxigênio. Porque a gente está oferecendo oxigênio. Vocês veem aqui... Vocês veem aqui, olha aqui, aeradores mecânicos, batedores na superfície do reator, né? Agitando essa massa d'água, portanto, essa exposição, criando interfaces entre a massa d'água e o ar atmosférico, né? Que permite que o oxigênio seja transferido para a coluna d'água por difusão, né? Isso vai sendo transferido. Ou então, se a gente sopra ar atmosférico e distribui esse ar atmosférico no fundo do tanque, então a gente tem aqui os reatores biológicos ricos em oxigênio. Então, a gente está oferecendo o aceptor do elétron da reação bioquímica de oxidação. Então, aqui está se gerando CO2 à beça, porém está se gerando uma enorme quantidade de células orgânicas decorrentes desses organismos. De forma que, quando esses organismos saem do reator biológico, isso é um processo contínuo, está sempre entrando, está sempre saindo. Né? Esses organismos encontram num decantador secundário um ambiente natural, melhor dizendo, ideal, para que eles possam sedimentar. Embora eles tenham individualmente uma dimensão muito pequenininha, muito diminuta, da ordem de 1 micra, né? Vocês reparem que a estrutura... a biomassa, na verdade, ela se estrutura dentro do reator biológico na forma de um floco. Esses organismos estão todos unidos. Né? Existem organismos que chamamos de organismos estruturantes, existem os organismos interligantes, né? que interligam, né? São filamentos, né? E que fazem, portanto, esse emaranhado, né? De biomassa. Emaranhado de biomassa esse que, quando sai do reator biológico, vai apresentar densidade maior que a da água. E, consequentemente, esse material ele sedimenta. E aí essa tecnologia da biomassa granular, ela potencializa exatamente, a grande diferença é essa, ela potencializa essa capacidade de sedimentação e, nesse sentido, essas unidades de decantação secundária podem ser bem menores, porque esse grânulo sedimenta mais fácil, mais rapidamente, do que um floco. Né? Então, a gente ganha em tempo de detenção hidráulica aqui. Mas, enfim, então, esse é o coração, né, de uma estação de tratamento de esgotos, a remoção do carbono orgânico oxidável. O que a gente vai reparar é que antes, né, do tratamento secundário, isso aqui é o que caracteriza o tratamento secundário, porque o tratamento secundário que corresponde à remoção eficaz da matéria orgânica oxidável, né, biodegradável, oxidável, a gente pode
tentar fazer alguma coisa com o esgoto bruto que aqui está chegando no processo, de forma a não exigir muito do reator biológico aeróbio. O que significa? De forma a não requerer dele uma grande dimensão, um grande volume reacional, de forma a gente não ter que ofertar grande quantidade de oxigênio. Vocês hão de convir comigo que, quando a gente está oferecendo oxigênio, existe uma enorme demanda de energia elétrica para fazer esses equipamentos funcionarem. Consome-se muita energia elétrica. Então, quando a gente inicialmente remove um pouco desse conteúdo orgânico, mais facilmente, sem grandes tempos de detenção hidráulica, sem consumo de energia elétrica, por aí vai, a gente evita grandes despesas de capital, grandes despesas de exploração de energia e por aí vai, do tratamento secundário. E aí é um ponto importante que eu queria chamar a atenção de vocês. Só um minutinho. É esse aqui. Então, o que vocês estão vendo aqui é essa combinação: reator biológico aeróbio, decantador secundário, reator biológico aeróbio, decantador secundário, reator biológico aeróbio, decantador secundário. E aqui, com essa divisão, com essa linha aqui, vocês estão vendo uma etapa de tratamento primário convencional por meio de um decantador primário. Uma outra forma de se fazer esse tratamento primário, mas aí já até com uma eficiência de remoção de matéria orgânica maior do que a eficiência que um decantador primário consegue fazer, o uso não de um processo físico, mas um mecanismo bioquímico, processo biológico anaeróbio, um reator do tipo o ASB, ou mesmo um tratamento físico-químico, similar ao tratamento de água de abastecimento, como vocês viram com a professora Iene. Sendo que aqui, no caso, ao invés de se usar sulfato de alumínio, utiliza-se principalmente cloreto férrico. Então, vocês reparem que é possível, antes do tratamento secundário, antes da etapa onde a matéria orgânica oxidável será efetivamente removida, é possível a gente já dar um tapa no esgoto bruto, no sentido de isentar o esgoto bruto de carga orgânica, que seria afluente à etapa do tratamento secundário. A gente vai reparar, eu vou enfatizar isso aqui com vocês, que no decantador primário, o que está aqui acontecendo é um mecanismo físico de sedimentação das partículas. Então, essas partículas entram nesses tanques e elas, por apresentarem massa, peso próprio, densidade maior que a da água, elas sedimentam, e elas, ao sedimentarem, o que fisicamente ali está acontecendo é que esse sólido, essa partícula que sedimentou, era uma partícula de natureza orgânica. Então, na verdade, o que está efetivamente acontecendo é sedimentação de sólidos em suspensão, e parte desses sólidos que aqui sedimenta, é sólido de natureza orgânica, é sólido que exerce demanda bioquímica de oxigênio, a famosa DBO. A demanda bioquímica de oxigênio, ela expressa, percebam, uma quantidade de oxigênio que foi utilizada estequiometricamente ali na reação bioquímica de oxidação. Então, é a quantidade de oxigênio que foi utilizada na reação bioquímica, pela ação decorrente da ação de micro-organismos que decompuseram, eles hidrolisaram aquela molécula de matéria orgânica, assimilaram esse carbono, e esse processo de assimilação do carbono teve como subproduto CO2. Então, a demanda bioquímica de oxigênio, ela representa indiretamente também uma quantidade de matéria orgânica que foi degradada, uma quantidade de matéria orgânica que foi convertida a CO2. Então, é isso que a demanda bioquímica de oxigênio representa.
Se vocês todos entenderam a demanda bioquímica de oxigênio, e sobre tudo que eu falei aqui agora, até agora, se ninguém tem nenhuma dúvida, vocês coloquem em 1. Se vocês têm alguma dúvida, vocês, por favor, coloquem em 2 e a gente vai dar uma pausinha para responder. Por favor, coloquem aí. 1 ou 2. Ou 3. Pô, tá todo mundo... Ninguém tem dúvida, gente? Ok. Pode repetir o que é DBO? Travou? A DBO é a demanda bioquímica de oxigênio. Né? O que isso significa? Né? Significa que existe uma demanda de oxigênio que é requerida por uma reação, que é requerida em uma reação bioquímica. Estequiometricamente, existe uma reação de oxidação, portanto, há um fluxo de elétrons, há elétrons sendo fornecidos pela matéria orgânica e o oxigênio está recebendo esses elétrons. Portanto, existe ali um equilíbrio, né, e que leva à oxidação da matéria orgânica. Existe o oxigênio tem um potencial de oxidação, e esse potencial de oxidação leva a matéria orgânica a um número de oxidação maior, né? CO2. Então, independentemente desses detalhes, eu estou querendo enfatizar aqui que isso é uma reação bioquímica, tá? De oxidação. Então, o que vem a ser, o que na prática acontece com a DBO? A gente coleta uma amostra de água, leva para o laboratório e quantifica qual a massa de oxigênio que está ali presente, qual é a concentração de oxigênio. Né? E 5 dias depois, a DBO ela é aferida em 5 dias, num prazo de 5 dias, mede-se novamente essa quantidade de oxigênio. E a diferença entre o 5º dia e o dia inicial vai, portanto, nos indicar qual tenha sido a demanda bioquímica de oxigênio. Por quê? Durante esses 5 dias, a reação bioquímica aconteceu. E ela continua até acontecendo, o 6º, 7º, dependendo da água, ela vai até o 20º, 25º, 30º dia, dependendo da forma como o conteúdo orgânico está presente na molécula. Se está mais complexado, vai demorar mais. Se está mais livre, mais liberado, vai ser degradado mais rapidamente. Então, a matéria, conforme a matéria orgânica é degradada, esse conteúdo orgânico é assimilado, ela é convertida a CO2. Mas ela só pode ser convertida a CO2 se o oxigênio for utilizado. Então, o que se infere, na verdade, é a quantidade de oxigênio utilizada, que indiretamente vai representar a quantidade de matéria orgânica biodegradada. Então, é isso que a demanda bioquímica de oxigênio representa. Vamos lá, a definição. É a demanda de oxigênio requerida por organismos decompositores aeróbios no processo de assimilação da matéria orgânica biodegradável disponibilizada em uma amostra com conteúdo orgânico. Ficou claro? Isso depois vocês deem uma gulgada, não é isso? Como se diz? E vocês vão encontrar... Tá? Vocês vão ter que estudar, né? Um pouquinho essas coisinhas todas que eu estou aqui salientando com vocês. Vamos aqui. Então, o que aconteceu no decantador primário? A gente não tem processo biológico no decantador primário. A gente tem um mecanismo físico. E olha o que acontece. O sólido, na hora que sedimenta, uma parte desses sólidos que sedimentou é de natureza orgânica. Então, consequentemente, a DBO, que seria a demanda de oxigênio que seria exercida por organismos decompositores aeróbios, né? Para assimilação do conteúdo orgânico desses sólidos, né? Ela foi separada fisicamente. Então, essa demanda ela não vai acontecer. E, por outro lado, quando a gente tem aqui um processo biológico, a gente está observando que o que está preponderantemente acontecendo é reação bioquímica. Nesse caso aqui, é um processo biológico anaeróbio, né? Por fermentação anaeróbia, né? Conversei um pouquinho sobre isso com vocês,
a gente tem um processo sucessivo, né, de particionamento desse conteúdo orgânico. Esses sólidos orgânicos, portanto, eles são convertidos a moléculas mais simples, né? Numa etapa de acidogênese, depois a gente chega à conversão desses ácidos orgânicos a acetato, acetato vai a metano, ou seja, existe uma complexidade bioquímica por detrás da cadeia da fermentação anaeróbia, né? Mas que tem como resultado, vamos dizer assim, que tem como princípio uma reação bioquímica, né? Um processo biológico, no caso anaeróbio, não há fornecimento de oxigênio. Né? Então, assim, a ativação ela é bioquímica, o processo é biológico. Consequentemente, quando os sólidos orgânicos eles são assimilados, seja na respiração aeróbia, seja na fermentação anaeróbia, quando o organismo assimila um conteúdo orgânico e converte na respiração aeróbia CO2 ou na fermentação anaeróbia, lá no finalzinho, a metano, né? Ele o faz efetivamente assimilando fisicamente, né, essa matéria orgânica na forma dissolvida. Né? A membrana semipermeável do organismo, né, membrana semipermeável, existe um diferencial osmótico de pressão entre a pressão interna intracelular e o ambiente externo. Tá? Então, existe um gradiente ali osmótico. E esse gradiente permite o fluxo, né, de substrato para dentro da estrutura celular e também a liberação, enfim, residual celular, liberação de enzimas, ou seja, existe um fluxo no sentido da célula, do organismo, e um sentido contrário, né, do interior da célula para o exterior. Tá? Agora, esse fluxo ele é regulado por esse diferencial de pressão, ou seja, o organismo cria condições internas de pressão para que libere, né? E, diferentemente, condições ideais também para que assimile. Mas tudo vai depender da porosidade da estrutura celular, porque nem tudo passa pela membrana semipermeável, né, do invólucro do organismo. Né? Então, passará o que for mais finamente dividido, o que estiver em menor dimensão. O que estiver em maior dimensão, ainda que esse gradiente osmótico ele funcione, não passa. Mas ainda assim o organismo tem, vamos dizer assim, condições de liberar enzimas no sentido de particionar, de hidrolisar esses sólidos para que então isso possa ser assimilado. É como o nosso processo digestivo conta com suco gástrico. Né? A gente tem processos naturais de liberação de enzimas que auxiliam o nosso processo digestivo, da mesma forma. Né? Então, é assim que se dá esse processo de assimilação. A gente fala assim, uma reação bioquímica, viu, de degradação, de assimilação do conteúdo orgânico dos organismos. Os organismos promovem essa quebra da molécula e essa assimilação do carbono, e aí sim a respiração aeróbia, né? Mas essa assimilação se dá fisicamente pela passagem por essa estrutura celular. Então, retornando aqui, o que a gente está vendo é que existem etapas prévias que podem, entre parênteses, minimizar o trabalho do tratamento secundário. Né? Então, talvez esse seja o último recado que eu quero dar para vocês, antes da gente dar uma navegada aqui muito rapidamente, para vocês verem que a tal diversidade tecnológica, que eu já falei tanto, né, que é uma oferta enorme de tecnologia de tratamento biológico para a etapa do tratamento secundário e para a remoção de nutrientes, né, todas baseadas nesse princípio, seja de respiração aeróbia ou de fermentação anaeróbia. Né? A primeira delas é essa questão da estruturação da biomassa. Então, a tecnologia vai oferecer condições para que a biomassa se estruture de forma floculenta, né?
ou para que a biomassa se estruture de forma granular, para que a biomassa floculenta permaneça em suspensão no reator biológico, ou para que a biomassa floculenta permaneça aderida a um meio suporte. Se ela tiver em suspensão aqui, né, nesse reator biológico, se ela tiver aderida a um meio suporte, também um reator biológico, os princípios e os mecanismos são os mesmos. Se a gente estiver oferecendo oxigênio, vai se dar respiração aeróbia. Se a gente não estiver fornecendo oxigênio, vai se dar fermentação anaeróbia. Né? Ou ainda condições híbridas, onde no ambiente onde a gente possa ter matéria, biomassa em suspensão, não sei se vocês estão vendo aqui umas pecinhas pretinhas, né? A gente também oferece condições para que a biomassa seja aderente a esse meio suporte, e essas pecinhas também ficam aqui em suspensão, portanto, a gente consegue ter mais biomassa no mesmo volume reacional. Então, vocês estão vendo aqui, por exemplo, são 9 diferentes modalidades, né, que podem ser classificadas, e a gente pode explodir isso ainda, sob o ponto de vista tecnológico, assim, 9 grandes grupos de tecnologia de tratamento biológico aeróbio. Né? A primeira delas, o famoso processo de lodos ativados. Né? Lodos ativados convencional, lodos ativados por aeração prolongada, lodos ativados na forma de reatores bateladas sequenciais, o emprego de membranas em substituição aos decantadores secundários para separação da biomassa. Né? Ou seja, são variantes, né, do processo de lodos ativados convencional. E o processo de lodos ativados convencional ele é típico sobre o que conversamos. Né? Reator biológico aeróbio, conversão a CO2, síntese de células, separação no decantador secundário. Só que a gente fornece o oxigênio. Por outro lado, a gente vai ver a tecnologia onde a biomassa ela não permanece em suspensão, como a gente está vendo aqui no reator biológico, no tanque de aeração do processo de lodos ativados. Ela permanece aderida, né, ao meio suporte, isso é típico dos filtros biológicos percoladores, dos filtros biológicos aeróbios, os trickling filters, né, como são ditos na língua inglesa, de aderência em leito físico. Então, o reator biológico tem um leito, um meio suporte, né, e os esgotos são distribuídos, né, continuamente sobre esse, é como um chuveiro, né, são constantemente distribuídos sobre esse meio suporte, e conforme são distribuídos, está havendo oferta de substrato orgânico. Conforme o substrato orgânico vai sendo ofertado, oxigênio também está aqui. Aqui, na verdade, existe um gradiente de temperatura entre o interior do reator e o ar atmosférico do exterior. Consequentemente, esse gradiente de temperatura favorece a circulação de ar. E essa circulação de ar ela leva oxigênio para o interior do reator biológico. Obviamente, é um processo mais limitado que o processo de lodos ativados, mas, enfim, é bastante utilizado também. E aí a reação bioquímica é aeróbia, o princípio é o mesmo. Né? O que acontece aqui é que, diferentemente do processo de lodos ativados, quando a biomassa ela é aqui gerada, ocorre a síntese, isso está entrando e está saindo. Essa biomassa que foi sintetizada, ela está saindo e está indo para o decantador secundário, lá sedimentar, ser separada. Num processo de aderência em leito fixo, o que acontece, pessoal? Os organismos que inicialmente aderem ao meio suporte, ou seja, a base desse biofilme, é um biofilme, né? Ela passa a estar menos sujeita à oferta em função do crescimento microbiano, né, vamos que por absurdo o biofilme cresça. Né? Quem inicialmente aderiu ao leito fixo fica menos sujeito ao efeito de difusão, seja do oxigênio, seja do substrato orgânico. Então, esses organismos inicialmente que aderiram inicialmente, eles deixam de receber oxigênio, né, para a respiração aeróbica, deixam de receber substrato.
esses caras morrem. E quando esses caras morrem, uma parte do floco, quer dizer, a aderência ao meio suporte era uma virtude do organismo. Quando esse organismo não morre, ele perde essa virtude, portanto, essa aderência ela termina e esse floco ele cai. Quando o floco cai, esse floco vai para um decantador secundário, da mesma forma, e lá ele é separado. Então, eu acho que ter uma visão sobre o processo de lodos ativados, de biomassa em suspensão, respiração aeróbia, né? E ter uma visão sobre o filtro biológico percolador, processo de aderência em leito fixo, né? Ambos reatores biológicos aeróbios, em ambos os casos gerando CO2, em ambos os casos havendo síntese celular, e o decantador secundário como elemento de separação dessa biomassa, né? Geração de lodo secundário e remoção desse lodo para a fase sólida, né? É o que caracteriza o que chamávamos lá dos processos eletromecanizados, né? Então, processos lodos ativados depende de fornecimento de energia elétrica, depende de equipamento mecânico. O filtro biológico percolador não depende de energia elétrica, mas depende de uma estrutura mecânica, como essa que vocês estão vendo aí, né? Esses braços rotativos, eles estão em constante rotação, desculpem a redundância, né? E olhem que interessante, existe aqui uma carga hidráulica dentro dessa caixa, né? Que está sendo ofertada, vocês conhecem tudo de conduto forçado, lá de reservação, parte da IN, lá da disciplina de saneamento, não é isso? Então, existe um conduto forçado que chega com os esgotos aqui dentro dessa caixa. E dentro dessa caixa se estabelece um nível de água constante, que quem está forçando essa carga pesométrica aqui, a jusante, é uma carga pesométrica montante, né? Esses esgotos estão vindo de algum lugar, né? Existe uma diferença de nível entre o nível d'água montante e o nível d'água a jusante dentro dessa caixa aqui. Portanto, existe uma coluna d'água aqui dentro. E essa coluna d'água aqui dentro, vocês reparem que os furinhos, né, desses braços distribuidores, eles estão sempre no mesmo lado, numa lateral. Os esgotos, os furos estão vamos dizer assim, ao longo da lateral da tubulação, de forma que se estabelece aqui um fluxo, um movimento binário, né, de jato, né? Existe uma carga hidráulica aqui dentro, isso que vocês estão vendo aqui é um jato. A extensão, né, a extensão do eixo dessa tubulação até essa dimensão aqui, né? Até o ponto até o final do jato, até a saída da água, né? Será maior, né? Quanto maior for a carga hidráulica, quanto menor for a perda de carga, né? Então, se a gente tiver uma carga hidráulica muito grande, a tendência disso aqui é estar em rotação com maior velocidade. Se a gente tiver uma carga hidráulica menor, a tendência dessa estrutura é estar em rotação em velocidade mais baixa, né? Então, existe um efeito binário. Vocês estão vendo que esse braço aqui, olha, os jatos estão saindo para esse lado e do lado de lá os jatos estão saindo para o outro lado. Então, é esse efeito binário que faz com que esse negócio gire para cá e esse negócio gire para lá. Certo? Quem achou interessante, coloca 1. Quem não achou nada interessante, coloca 2. Para ver se vocês estão acompanhando aí. É hidráulica pura, hidráulica, dimensionamento hidráulico na veia, isso aí. Isso não é para todo mundo não, viu? Para vocês. Tem que saber em hidráulica, 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 hidráulica. Ok, pessoal? Bom, eu poderia aqui, né, continuar mostrando para vocês uma série de outros processos biológicos de tratamento, rotores de contato, filtro aerado submerso, ou seja, mas aí as tais pecinhas que fazem o processo híbrido que eu falava, né? Olha a biomassa aderida dentro da pecinha aqui, ó, quanto micro-organismo aderido à pecinha, né?
E elas estão aí sobrenadando. Então, a gente, no volume, a gente tem biomassa de suspensão, biomassa aderida. Esse processo Nereda do lodo granular, a gente entra toda para agora uma complexidade, vamos dizer assim, uma extensão do processo, né? No sentido da remoção de nitrogênio e fósforo, porque no tratamento secundário estávamos falando da remoção de carbono, né? Se a intenção também for remover nitrogênio e fósforo, olha aqui o nosso reator biológico aeróbio, o decantador secundário. Agora que, não sei, na aula passada, quem foi que me perguntou sobre a câmara anóxica, sobre o processo anóxico, o aluno está aí, eu não me recordo o nome, desculpa. Está aí ele? Professor, qual é a diferença de anóxico para aeróbio e anaeróbio? Bom, não sei se está aí, né? Então, vocês reparem que na câmara... Opa, Davi. Então, olha aí, olha, Davi, o que você estava vendo antes do tanque de aeração e do decantador secundário? Você estava vendo... esquece aqui essa câmara anóxica. Você estava vendo aqui um decantador primário, não é isso? E, nesse caso aqui, a gente teria esse decantador primário aqui na frente. Ou seja, a gente pode chegar tanto com o efluente do decantador primário como com esgoto bruto, ok? Mas você cria um ambiente anóxico. O que significa esse ambiente anóxico? Você não fornecerá oxigênio, mas você vai ofertar matéria orgânica. Ah, professor, se não vai ter oxigênio e eu vou receber matéria orgânica, significa que eu vou ter uma condição anaeróbia. Não, você não vai ter uma condição anaeróbia, porque a fermentação anaeróbia não acontecerá. Por quê? Porque eu disse a vocês que, além do carbono da matéria orgânica oxidável, né, compostos nitrogenados são também oxidáveis. E o nitrogênio amoniacal, né, ele é oxidável a nitrito e depois a nitrato. Então, se a gente cria condições aqui para que ocorra tanto a degradação da matéria orgânica carbonácea, como também a oxidação do nitrogênio amoniacal a nitrato, a gente chega aqui no final do tanque, né, em princípio, com um efluente muito rico em nitrato. E esse nitrato, se a gente traz para a cabeceira, né, do processo e adiciona ele a essa câmara anóxica, o nitrato passa a ser o aceptor de elétrons. E, sendo o aceptor de elétrons, em substituição ao oxigênio, a reação bioquímica acontece, né? Então, a gente tem que fornecer carbono, os micro-organismos heterotróficos aqui se estabelecem também. E o que acontece? O nitrato, ao ser oxidado, ele é reduzido, né, a nitrogênio gasoso. Então, aqui, de fato, a gente perde nitrogênio. A gente consegue remover nitrogênio do processo. Ficou claro, Davi? Mas você repara que, então, para a gente remover nitrogênio, se essa for a intenção, torna tudo que conversamos até então mais complicado. Certo, a gente pode fazer não a pré-desnitrificação, a gente pode fazer a pós-desnitrificação, a gente pode fazer isso em o processo Bardempf de 4 estágios, uma pré e uma pós. Pode fazer isso não em volumes reacionais sequenciais, mas em um mesmo volume reacional, onde, no entanto, em alguns compartimentos a gente vai ter condições anóxicas, em outros compartimentos condição aeróbica, e por aí vai. A mesma coisa aqui, a mesma ideia. Vocês vão vendo que a tecnologia ela vai para a remoção de fósforo da mesma forma, e aí, se for remover fósforo, mais complicado ainda, porque a gente introduz na cabeceira do processo não somente a câmara anóxica para remoção do nitrogênio, como também uma câmara agora anaeróbia. Ou seja, vai tornando tudo mais complexo, né? Mas a gente não tem tempo aqui de poder detalhar isso com vocês, nem mesmo na disciplina de tratamento de esgotos. Na disciplina de tratamento de esgotos, a gente se concentra no processo de lodos ativados, né? No sentido do dimensionamento, que permite aos alunos essa concentração
Deixa eu dar aqui um fio de esperança para vocês. Né? Olha aí. Permite aos alunos dimensionar uma estação de tratamento de esgotos no final da disciplina como essa aqui. Vocês estão vendo aqui o tratamento preliminar dos esgotos, aqui um reator UASB, o reator anaeróbio, né? E o efluente daqui entrando no tratamento secundário, o tanque de geração, o reator biológico aeróbio, aqui os decantadores secundários. E o lodo ainda saindo daqui, sendo estabilizado no próprio reator UASB e depois sendo desidratado. Então, os alunos, na disciplina de tratamento de esgotos, eles fazem um projetinho, está aqui todo... Fazem um projeto para chegarem a uma coisa desse tipo. Ok? Bom, pessoal, então vamos lá à nossa encomenda de hoje. A nossa encomenda de hoje está aqui. E vai ficar tudo mais fácil e rápido, porque a gente já falou muita coisa. Né? Então, a distinção, né, entre uma solução de tratamento de esgotos do tipo individual para uma pública coletiva, né, já falei que é o tamanho da régua. Né? E aí a questão da densidade populacional, quer dizer... Está aí repetido o slide sobre o que falamos. Né? Deixa eu colocar aqui. Está aí o slide sobre o que falamos. Então, a gente vai ter as estações de grande porte. Né? Vocês estão vendo aqui essa fotografia, a estação de tratamento de esgotos de Alegria, aí do lado do fundão. Aqui é a estação de Barueri, né? São Paulo, capital. Então, são estações que, nessa ordem aqui, está atendendo ao quadrado azul. E do lado de cá, a gente está vendo as soluções individualizadas. Então, agora a gente vai conversar sobre uma tecnologia específica de tratamento individualizado, que é o conjunto fossa-filtro. Né? Olha aí os sistemas centralizados. Né? Vocês estão vendo aqui a região metropolitana do Rio de Janeiro, né? Municípios da Baixada Fluminense, por exemplo, aqui. As linhas verdes correspondem aos grandes coletores de esgotos, né? Por exemplo, chegando aqui na estação de tratamento de esgoto de Joinville. Né? A estação de Sarapuí, os grandes coletores de esgotos chegando com os esgotos na estação de Sarapuí. Então, vocês reparem que são contingentes, são estações de tratamento de esgotos que atendem a 250 mil, 500 mil, 1 milhão de habitantes. Portanto, os sistemas de esgotamento sanitário são ditos centralizados, públicos, coletivos. Né? Olha as grandes estações de tratamento. Por outro lado, as soluções individuais, que caracterizam, então, os sistemas ditos descentralizados, ela se torna o que é possível fazer nos casos onde a solução coletiva pública é inviável tecnicamente. Né? Tem como a gente coletar os esgotos dessa casa, dessa casa, dessa casa, dessa casa, e levar para uma estação de tratamento de esgotos, porque a gente vai ter um enorme subaproveitamento do sistema, muito pouca contribuição de esgotos. Né? A gente vê que, infelizmente, as nossas cidades, olha aqui, as franjas das cidades, né? Os limites urbanos, nos limites urbanos, e acompanhando os vetores de crescimento das cidades, né? Que são instalados novos loteamentos. Né? Vocês estão vendo aqui um loteamento aqui, loteamento aqui, loteamento. E são áreas das cidades desprovidas de esgotamento sanitário, público, coletivo. Muito embora essas densidades aqui já fossem densidades que viessem, sim, a requerer a implantação do sistema público coletivo de esgotamento sanitário. Mas como a infraestrutura não chegou, não está lá, não se tem o que fazer. Então, a única coisa que se tem por fazer é a implantação de soluções individualizadas, que quem vai requerer, né, é o processo de licenciamento urbano. Né? Toda edificação precisa passar por um processo de licenciamento, e nesse processo de licenciamento, a solução de abastecimento de água, de esgotamento sanitário,
as soluções desse processo fazem parte. Então, se não há infraestrutura de esgotamento sanitário, o próprio empreendedor ele tem que desenvolver a sua própria solução. E, ao desenvolver a sua própria solução, né, a gente vai ver que a legislação vai indicar que deva ser feito, o que deva ser feito, né? E dependendo do que a legislação indica, isso pode variar desde processos mais complexos, a gente volta a ver aqui o processo de lodos ativados, olha que um tanque de geração instalado dentro de um condomínio, até coisas mais simples, como um conjunto tanque séptico filtro anaeróbio. Então, a legislação é que define, né, por exemplo, toda a ocupação da Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, né, toda a ocupação, há 50 anos, né, iniciada há 50 anos atrás, consistiu numa ocupação de uma área urbana desprovida de esgotamento sanitário. O caos do sistema lagunar da Barra da Tijuca, Jacarepaguá, é um caos devido ao aporte de esgoto sanitário. Agora, o aporte de esgoto sanitário ele ocorre porque é uma área que foi ocupada sem a infraestrutura de saneamento. Mas, no entanto, a legislação imaginava, né, de certa forma, muito conivente, né, que se cada um desses telhadinhos que vocês estão vendo aqui, se cada um desses condomínios que vocês estão vendo, dispusesse da sua própria unidade de tratamento de esgotos, a questão estaria resolvida, os esgotos teriam sido tratados. Completamente equivocada a legislação, completamente equivocados os nossos legisladores, os nossos governantes e os administradores públicos, né? Por várias razões. A mais importante delas é que, sob o ponto de vista de processo, sob o ponto de vista de mecanismo, essa trapizonga funciona. Se colocar na mão de vocês, vocês farão essa trapezona funcionar. Agora, se colocar na mão do Zezinho da esquina, que não sabe nem, né, o que é vazão, muito menos o que é concentração, né, princípios, né, físicos básicos, essa trapezonga não vai funcionar. Então, quando existem inúmeras trapezongas e inúmeros Zezinhos da esquina cuidando dessas trapezongas, a resultante desse negócio ela é péssima. É óbvio que a solução descentralizada para uma área urbana que já requer, já demandaria uma solução pública, coletiva, né, é óbvio que essa solução não serviria. Deu no que deu. E agora está se correndo atrás para tentar reverter esse enorme passivo ambiental que se tem naquela região, né? Então, vamos dizer assim, a história da Barra da Tijuca, né, é o déjà vu aqui dessa área. Isso aqui daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a 20 anos vai estar completamente adensado e os cursos d'água, aqui a gente está vendo uma água aqui, né, certamente, não sei se daqui para lá, de lá para cá, mas enfim, tudo comprometido se a infraestrutura de saneamento pública coletiva não for implantada. Porque se a ideia continuar sendo de que esse sujeito aqui vai dar conta dos esgotos que gera, esse sujeito vai dar conta dos esgotos que gera, isso seja por todo e qualquer processo, viu? Eu estou falando desde de um processo mais complexo, como é o processo de lodos ativados, até uma bacia de evapotranspiração, que, né, com toda lúdica, né, bacana, essa coisa toda, um étilon, quer que seja, né? No tempo isso não se sustenta, porque tratar esgotos não é atribuição próxima nossa. E daí desponta o serviço público coletivo. Já imaginaram cada um de nós ter que produzir a nossa própria água? E já imaginou cada um de nós cada um de nós indo trabalhar no seu próprio carro? Né? Então, eu chamei a atenção de vocês lá atrás. Os serviços públicos coletivos eles têm o porquê, existe o porquê daquilo existir. E tratar esgoto não é uma natureza de caráter descentralizado. Quem quer tratar esgotos? O síndico desse condomínio aqui na Barra da Tijuca está preocupado se a piscina está limpa para o churrasco do 307 no próximo sábado, porque senão o condomínio vai vir em cima dele. Isso ele está preocupado.
Não está preocupado se os esgotos estão sendo tratados, bem tratados, se está atendendo a legislação, se não está atendendo a legislação. E não adianta transferir essa responsabilidade do controle, da fiscalização para o poder público, porque o poder público também não tem condição de controlar, de fiscalizar, de monitorar, de acompanhar o funcionamento dessas trapisondas dessa forma, né, distribuída, imagina qual a força, né, de trabalho que o poder público teria que ter. Ou seja, descentralização, aonde centralização é é o que é necessário, a descentralização é um péssimo, é uma péssima solução. Melhor seria até não termos, no sentido de que, não tendo, forçaríamos ter o sistema público coletivo. Na verdade, essas estruturas acabam sendo meras caixas de passagem, né, para o esgoto entra, o esgoto sai. Fala, Juliana Mussi Franco. Bom dia, pessoal. Me parece que tem um desinteresse muito grande de ambas as partes, né, na hora de se falar de tratamento de esgoto, porque quando é o tratamento individual, como você falou, o condomínio está mais preocupado com a piscina, com outras coisas. E quando você vai para a concessionária também, por mais que ela receba por esse serviço de forma ou de outra, não é uma coisa que o cliente tem um contato muito próximo. Então, se o esgoto está saindo da casa dele, para ele está bom. Né? Não interessa muito se está sendo tratado ou não. Então, parece que ninguém quer tratar esse esgoto. Parece um problema, para mim, meio sem solução. Né? Não. Assim, a gente está evoluindo um pouquinho, né, Juliana? Essa questão do marco regulatório do saneamento, né? Hoje em dia, a gente vive sob a égide de uma estrutura que não tínhamos anteriormente, que é a estrutura de regulação da prestação de serviços. Né? Então, essa estrutura de regulação, ela tem como referência, como uma das principais referências, um contrato da prestação de serviço. Todo esse processo que a gente acompanhou agora de transferência dos serviços da SEDAI para empresas privadas, né? Existem 3 grupos agora aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, na região metropolitana principalmente, que tem a atribuição por distribuir água. A produção de água continua com a SEDAI, né? Mas distribuir água, coletar e tratar esgoto sanitário. E essa atribuição ela está contratualmente prevista, o que difere um pouquinho da situação anterior, onde esse elemento de regulação ele não existia, e aonde existia toda aquela, vamos dizer assim, aquela celeuma, né, da prestação do serviço por ente público, enfim. Eu concordo com você, né, mas eu queria te dar esperança de que este é um campo enorme de desenvolvimento, de trabalho, não somente de natureza técnica, tecnológica, de engenharia, mas de natureza institucional, jurídica também. Enorme. Né? As estruturas de regulação hoje têm uma demanda enorme, né? No sentido de acompanhar esses contratos de concessão, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, que foram pactuados agora. Então, existiria assim, uma tendência para que isso fosse, no tempo, né, revertido. Está se trabalhando bastante para isso agora, de fato, se está bastante. Está se trabalhando bastante. Ai, que bom, porque eu estava bem sem esperanças. Vamos ver. Bom, deixa eu falar aqui, olha aqui, o que vem assim, então, no caso da solução individualizada, me responda aqui, sempre tem, então a gente não vai fugir do padrão, não. Quem mora em residência unifamiliar, em área desprovida de esgotamento sanitário, usualmente tem um tanque séptico e um filtro anaeróbio, tá legal? Quem sabe que em casa tem uma fossa filtro, uma fossa só? Responde 1. E quem sabe que tem a fossa e filtro e sabe aonde fica
essa fossa e filtro na sua própria casa, responde 2. Quem só sabe que tem, responde 1. Quem sabe que tem e sabe onde fica, diz 1 e 2. Beatriz tem. Juliana sabe, tem. Opa, olha aí. Então tá, vamos lá com Beatriz, foi Beatriz que disse, né? Beatriz, você não sabe onde fica a fossa e o filtro? Sabe lá. Eu não, professor. Até vim aqui perguntar pro meu pai, que eu fiquei curiosa. Então. Ele falou que acho que fica no canal do Marapendi. Então. Então, a gente volta à questão, né? Quer dizer, então vocês imaginam, assim, se a solução é genérico isso, viu? Assim, é uma solução individualizada, né, que o poder público transfere essa responsabilidade para o próprio empreendedor, para o próprio condomínio, né, e nem mesmo, né, saber aonde está o tanque séptico e o filtro anaeróbio, né, o empreendedor, não estou dizendo que vocês sejam empreendedores, não, né, estou usando um exemplo. Isso é uma pergunta provocativa que a gente faz toda a turma, que as conclusões são sempre as mesmas, né? Não se sabe. Agora, para a Juliana e para o outro, qual foi o nome dele? Érico, né? Vamos perguntar para o Érico aqui. Hein, Érico? Vocês já fizeram manutenção do tanque séptico de vocês? Já limparam a fossa alguma vez? Como é que funciona isso? Sou Juliana, responda. Eu nunca limpei, mas eu lembro uma vez que minha avó mandou abrir e é um cheiro bem desagradável. Ok. Então, Juliana não se lembra. E o Érico? Fala mais alto, por favor, Érico. Está limpando tudo, mas assim, eu não acompanhei o trabalho, não. Já contratou. Então, olha aqui, pessoal. Vamos entender um tanque séptico aqui. Aqui está o tanque séptico, aqui está o filtro anaeróbio. Eu vou falar um pouquinho sobre o tanque séptico e o filtro anaeróbio. O que o tanque séptico consegue fazer? É um trabalho igual ao do decantador primário, que acabamos de ver. Sólido entra, sólido particulado sedimenta, vai lá para o fundo, esse lodo fica aqui acumulado, esse lodo entra em decomposição anaeróbia, né? E o efluente ele sai do tanque séptico, né? Existem essas barreiras aqui, no sentido de que a primeira barreira impeça que a entrada dos esgotos perturbe o processo de sedimentação, porque se entrar o esgoto aqui e for de cara nesse volume superior, a partícula que está em suspensão e sedimentando, ela é perturbada, ela não sedimenta, ela retorna. Então, os esgotos entram e obrigatoriamente passam por debaixo dessa chicana aqui, o que tranquiliza um pouquinho, minimiza essa turbulência. Como a gente tem muita gordura, óleo, graxa, né, vindo com os esgotos, essa chicana final aqui, esse anteparo, esse baffle, né, impede porque esse material gorduroso tem muito baixa densidade, então ele sobrenada. Então esse último aqui impede que essa gordura ela saia. Então os esgotos quando saem, eles saem por debaixo dessa chicana aqui, portanto isento dessa gordura. Teoricamente essa é a ideia. E o que o tanque séptico consegue fazer uma fossa séptica? Remover 50% de sólidos, que é mais ou menos o que um decantador primário conseguia fazer. A diferença de um tanque séptico e um decantador primário é que lá no decantador primário, o lodo primário está sendo continuamente removido, enquanto no tanque séptico essa remoção não acontece, como Juliana e o Érico mesmo testemunharam, né? Esse lodo ele fica acumulado aqui, né? E ele periodicamente, né, com períodos da ordem de 1 a 5 anos, daqui removido. Né? Isso acaba implicando no dimensionamento da unidade. Ponto. Segundo, filtro anaeróbio. O que o filtro anaeróbio faz? Ele avança um pouquinho com o tratamento, porque só o tanque séptico, 30% de remoção de DBO e 50% de sódio, não satisfaz a condição de lançamento. Existe uma condição de lançamento, uma eficiência de remoção de matéria orgânica, uma máxima concentração de DBO e de sólidos, que pode ser lançado no corpo d'água, ou numa galeria de águas pluviais, quer que seja. Então, só o tanque séptico não satisfaz isso. Então, precisa de uma unidade auxiliar.
E a tecnologia que oferece a maior simplicidade operacional, né, e para servir, né, como complemento ao tanque séptico, é o filtro anaeróbio. O que acontece com o filtro anaeróbio? O filtro anaeróbio é um volume racional, né, é um processo biológico, aonde os esgotos entram por baixo e saem por cima, obrigatoriamente. A entrada é aqui embaixo, essa tubulação aqui ela se une a essa tubulação, os esgotos afluem, né? Eles têm uma trajetória ascendente e fluem, né, da unidade por essa tubulação na parte superior. Então, a trajetória é obrigatoriamente ascendente. E o que a gente vai encontrar aqui? Meio suporte, né? Da mesma forma que encontramos lá naquele trickling filter, lá naquele filtro biológico percolador. Só que lá os esgotos percolavam, era um chuveiro, caía por cima e saía por baixo. Mas o reator, propriamente dito, ele não estava afogado, ele não estava submerso, cheio de esgotos, porque os esgotos entravam, percolavam pelos espaços vazios e saíam aqui embaixo, né? Já no filtro anaeróbio, não. Ele, obrigatoriamente, em função desse fluxo hidráulico ascendente, ele está completamente cheio de esgotos entrando e esgotos saindo, mas ele está completamente afogado. E enquanto os espaços vazios no meio suporte, lá no filtro biológico percolador, no trickling filter, né, no filtro aeróbio, eram, de fato, espaços vazios por onde havia percolação de esgotos e circulação de ar atmosférico. Nesse caso aqui, esses espaços vazios não existem, porque eles estão ocupados por massa de água, por massa de esgotos. Então, conforme essa massa de esgotos ela permanece por um determinado tempo teórico de permanência, né, nesses espaços vazios, na ausência de oxigênio, vai ocorrendo fermentação anaeróbia. Então, essa matéria orgânica vai sendo assimilada por organismos decompositores. Uma parte dessa biomassa está aderida a esse meio suporte, mas há uma parte de biomassa em suspensão mantida nos espaços vazios entre os meios suporte. E aí a gente consegue avançar. A gente tem, portanto, aqui no final do filtro anaeróbio, uma remoção da ordem de 60% a 70% de DBO e da ordem de 70% de sólidos. Então, faz um trabalho similar àquele reator, o ASB, que eu disse a vocês, que pode ser o tratamento primário avançado antes do tratamento secundário. Remoção da ordem de 70% de DBO, 70% de sólidos. Vocês estão vendo aqui, vamos dizer assim, desenhos esquemáticos, geométricos, né, de um tanque séptico do tipo circular, aqui a inserção superficial circular, inserção retangular, aqui as chicanas que eu mencionei, que impedem a perturbação da sedimentação, e a segunda chicana, que impede a retirada de material gorduroso pela superfície. Existem algumas recomendações sob o ponto de vista da distribuição geométrica do volume reacional. A gente vai calcular o volume reacional por essa expressão, que eu já vou chegar lá, e esse volume, né, seja esse prismático cilíndrico, né, de seção circular, seja esse prismático quadrado de seção quadrada ou retangular, né, esses volumes, né, eles precisam ser distribuídos, né, geometricamente de acordo com determinadas restrições, né? Então, para volumes inferiores a 6 metros cúbicos, a gente pode ter uma profundidade mínima de 1,20 m, porque depende de sedimentação, profundidade máxima de 2,20 m. Essas profundidades elas aumentam à medida que os volumes requeridos aumentam também. Opa! O bicho aqui ouviu e respondeu. Então, existem algumas relações geométricas que precisam ser obedecidas, né, para o dimensionamento de um tanque séptico. Então, quando eu perguntei, provoquei, né, o Érico e a Juliana, né, e também a outra aluna querida, aí, qual é o nome dela? Beatriz, professor. Beatriz, né?
sobre a questão do tanque séptico. Viu, Beatriz? Pelo seguinte, vamos lá. Tá, eu vou lá, depois eu volto cá. Olhem aqui. Essa expressão é uma fórmula aplicada ao dimensionamento de um tanque séptico. Significa o quê? Todo tanque séptico tem que possuir, no mínimo, volume de 1 metro cúbico, 1.000 litros. Tá legal? E a gente está encontrando aqui duas parcelas que vão nos levar ao dimensionamento do tanque séptico. Uma parcela que corresponderá, prestem atenção, ao tempo de detenção hidráulica necessária para que as partículas que queremos que sedimentem, efetivamente sedimentem. Então, tem que se dar um tempo para a água. Vocês sabem que o tempo de detenção hidráulica é a razão entre volume da unidade e a vazão afluente. Né? Para uma mesma vazão, quanto menor o volume, né, menor o tempo de detenção hidráulica. Quanto maior o volume, maior o tempo de detenção hidráulica. Então, tem que se dar um tempo, olha o tempo aqui, de detenção hidráulica, para que as partículas que a gente quer que sedimentem, sedimentem. Então, existe um volume, uma parcela desse volume, ele é dedicado, né, a induzir a sedimentação das partículas. E existe um outro tempo de detenção hidráulico que é dedicado à acumulação do lodo no fundo. Por quê? Esse lodo no fundo, como eu disse a vocês, ele não é continuamente removido, como é removido o lodo do decantador primário convencional, que ele está sempre sendo retirado. Querendo que vocês percebam, né, a importância da manutenção de um tanque séptico. Né? Existe a previsão de um volume para que partículas, um tempo de detenção hidráulica, consequentemente um volume, para que partículas sedimentem, e existe um volume para acumulação de lodo. Então, eu volto lá a Beatriz, ao Érico e a Juliana. Né? Se vocês não removerem o lodo do tanque séptico, o que vai acontecer com esse volume, essa parcela aqui que foi dimensionada para acumular lodo? Esse volume ele vai aumentar. Se esse volume de acumulação de lodo ele aumenta, diminui o volume destinado para a sedimentação das partículas. Então, vamos por absurdo. Nunca retirou lodo. O lodo tomou conta desse volume todo, não tem tempo de detenção hidráulica para a partícula sedimentar. Partícula vai entrar, partícula vai sair. Vocês acham que tratamento de esgotos está aqui acontecendo? Não. Esgoto entrou, esgoto saiu. Por que esgoto entrou, esgoto saiu? Por que esgoto saiu da mesma forma que entrou? Porque não deram chance para nada acontecer. Então, pessoal, existe uma... depois eu gostaria que vocês acompanhassem esses slides. Né? Existe um tempo de detenção hidráulica que deve ser considerado, né? E existe uma lógica, né, nessa expressão aqui. Aqui existe um coeficiente K que vai representar essa taxa de acumulação de lodo. Tá? E o que diz essa taxa de acumulação de lodo? Né? Diz o seguinte, que quanto maior for o intervalo de limpeza do lodo da fossa, né, maior será essa taxa de acumulação. Então, você está vendo, se você for limpar a sua fossa a cada ano, essa taxa, esse coeficiente K aqui, ele será igual a 94, vamos pegar para uma temperatura que mais de 20 graus Celsius, 57,57. Se você for limpar isso a cada 5 anos, esse coeficiente K já passa para 217. Né? E vocês reparem que lá, por aquela expressão, quanto maior o coeficiente K, maior o volume da fossa, obviamente. Então, se vocês previram um coeficiente K para limpeza de remoção de 1 ano, e em 1 ano essa fossa não é limpa, isso significa dizer que o lodo passará a ocupar um volume maior do que o volume que se destinava a ele. Então, o problema do tratamento centralizado, da solução individualizada, é essa questão da manutenção e dos processos mais complexos de operação dessas unidades. Né? O que ainda diz essa taxa de acumulação de lodo? Né? Que maior será o coeficiente
quanto menor for a temperatura. Por quê? Toda a cinética da degradação do conteúdo orgânico, seja por respiração aeróbica ou fermentação anaeróbica, aqui a gente está falando de fermentação anaeróbica, né? É dependente de temperatura. Responde a temperaturas maiores, os organismos respondem melhor. Né? Ambientes mais frios, o metabolismo desses organismos ele cai. Né? Então, quanto maior a temperatura, né, menor é esse coeficiente de acumulação. E quanto menor a temperatura, maior é esse coeficiente de acumulação. Então, assim, o dimensionamento de um tanque séptico ele é uma bobagem só. Né? Volume mínimo, existe uma população que está contribuindo com uma determinada contribuição per capita, então habitantes, litros por habitante dia. Existe um tempo um tempo de detenção hidráulica que é considerado, né, segundo esses valores aqui, dependendo da vazão que é gerada. Quanto maior a vazão, menor o tempo de detenção hidráulica requerido. Quanto menor a vazão, maior o tempo de detenção hidráulica requerido. E uma contribuição de lodo também per capita da ordem que essa tabelinha 3 aqui estabelece. Qual seria esse coeficiente de contribuição? Então, esse volume da fossa ele é determinado dessa forma. E o volume do filtro anaeróbio é determinado com essa outra expressão, levando em consideração também o mesmo tempo de detenção hidráulica da tabela 1. É uma equação completamente empírica, né? Não tem nenhuma fundamentação sob o ponto de vista de processo, de modelo, mas é isso que a norma preconiza. Né? O efluente dessas unidades, pessoal, isso é lançado no sistema de drenagem urbana, né, nas galerias de águas pluviais, nas áreas urbanas. Onde se tem o sistema de drenagem pluvial, Paulo Renato vai conversar sobre isso com vocês em sequência, né? Esses efluentes eles são lançados, o efluente do filtro anaeróbio é lançado numa galeria de água pluvial. Agora, se a gente está falando de áreas desprovidas, áreas não urbanas, desprovidas de sistema de drenagem pluvial, isso talvez vocês conheçam os famosos sumidouros. Já ouviram falar de um sumidouro? O que é um sumidouro? Sumidouro é um dispositivo através do qual a água some. É um sumidouro, é um sumidor, né, de água. Né? E aí vocês estão vendo aqui um sumidouro convencional, é uma estrutura cilíndrica, né, onde em todo o perímetro, em toda a casca do sumidouro, existem espaços, quer dizer, ela é sustentada por tijolos recosidos, né? E, através desses tijolos, existem espaços vazios, né, por onde, então, a água percola, né, e isso vai depender do lençol freático. Né, porque se o lençol freático estiver alto, na verdade, a água, o esgoto que está aqui dentro não vai conseguir sair. Na verdade, a gente vai ter água do lençol freático aqui dentro. Né. Nessas situações onde o lençol freático ele é muito elevado, ao invés de sumidouros, são construídas, um poço, ambos são infiltração, né? No entanto, no sumidouro a gente tem uma infiltração verticalizada, enquanto numa vala de infiltração a gente tem uma infiltração horizontalizada, ou seja, a vala de infiltração ela foge do lençol freático, né? Ela fica fugindo do lençol freático e consegue fazer com que os esgotos saiam e cheguem no lençol, né? Então, eu não vou entrar aqui no mérito do dimensionamento das valas, dos poços, é tudo muito, como é que se diz isso, intuitivo, né? Mas eu queria deixar como último recado aqui uma última preocupação em relação às soluções individualizadas, né? É que quando os sumidouros são utilizados, né? Ou seja, esses efluentes eles são lançados, eles são infiltrados no solo, né, na inexistência do sistema de drenagem pluvial, ou seja, não existem galerias de águas pluviais para receberem esses efluentes e afastarem esses efluentes, né, do ponto de geração, existe uma enorme possibilidade de contaminação de água do lençol freático. E a gente vai observar que as áreas urbanas que são desprovidas, né, de infraestrutura urbana
são também desprovidas de abastecimento público, são 10 horas, eu estou terminando, de abastecimento público de água. E contam, portanto, né, com poços rasos, né, cada um dá o seu jeito que pode. Né? Contam com poços rasos para captação de água. E a grande maioria desses poços rasos são poços freáticos, que podem estar efetivamente captando água contaminada proveniente da infiltração de esgotos no solo. Então, esse é um enorme problema sanitário. Né? E aí a gente já vê um enorme problema sanitário causado não exclusivamente pelo fato dos esgotos estarem infiltrando no solo, mas pelo fato do abastecimento de água não ser contínuo, ser um abastecimento de água intermitente, onde a água não cai sempre, onde não se tem oferta de água. Então, os problemas assumem, vamos dizer, magnitude muito maior. Eu queria que vocês colocassem um ou dois. Enquanto vocês vão colocando, eu vou me despedindo, né, e fazendo um convite a todos, para aqueles que gostaram, né, assim, dessa conversa. A gente tem... Vão colocando aí um ou dois se tem dúvida, se não tem dúvida, por favor. Eu ofereço a disciplina de poluição e qualidade das águas, a disciplina de 2 créditos, e depois a disciplina de tratamento de esgotos. São ambas disciplinas obrigatórias para a engenharia ambiental, né? E os alunos dão ênfase em recursos hídricos e meio ambiente. Né? Então, assim, engenheiros civis, eu sei que vocês são loucos para colocar um capacete, né, branquinho para ir para uma obra, colocar uma botina para ir para uma obra, né? Mas saibam que, além de um pilar e de uma viga, existem os recursos hídricos, né, que precisam também muito dos engenheiros civis. Né? Então, assim, eu costumo brincar, né? Ao invés de a gente ficar dentro, né, do concreto, né, dentro de um pilar ou de uma viga, de uma laje, né, aqueles que caminham para a área de recursos hídricos, né, engenheiro civil que eu sou também, né, embora trabalhe na área ambiental hoje, né, essa visão dos recursos hídricos ela é muito bacana, né, assim, estou chamando a atenção para que vocês enxerguem isso, né, também. E dizer que foi um prazer aí estar esses 2 dias com vocês. Tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato. Um abraço aí, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, professor. Valeu, Tchau, tchau. Valeu, professor. Professor, o senhor vai disponibilizar os slides para a gente dar uma olhadinha? Já, claro, professor. Não, isso já deve estar com vocês. O professor Iene tem isso. Só pedir para a monitora tem esse material. Ah, maravilha. Muito obrigada, viu, professor? Nada, valeu. E não esquece da fossa aí, Juliana. Com certeza, obrigada. Tá bom. Obrigado pela aula, professor. Tchau. Valeu, tchau, tchau, pessoal. Um abraço.